palavras secretas que Jesus, o vivo, disse. Não, a carne. Dentro dessa, no meu quarto. Porque nós já vimos essa. Jesus disse: o homem envelhecido em seus dias não hesitará em questionar a uma criança de 7 dias acerca do lugar da vida, e ele viverá. Ele quem? O homem envelhecido? Isso. Porque muitos dos primeiros serão os últimos, e se tornarão um só. Isso. Então, vamos explicar isso, né? Só lembrando que a primeira coisa diz: quem conhecer o que está escrito aqui, não vai mais conhecer a morte. A primeira lição, né? Isso. Então, tudo isso é para não conhecer mais a morte. Então, nós vamos começar. Jesus disse: um homem envelhecido no tempo, um velho igual a eu, não terá medo de perguntar a uma criança dos 7 dias sobre o lugar da vida. O que será que Jesus quis dizer isso? Primeiro você entender o que quer dizer lugar da vida. O que é lugar da vida? Onde se vive? Onde se vive. Isso. E aonde se vive? No mundo espiritual. Mundo espiritual menos denso. Porque carne. aqui é o mundo espiritual também. Mas aqui é lugar da morte. Estou falando do lugar da vida do espírito, que é no mundo espiritual. Então, por que o homem vai perguntar para o bebê sobre o lugar da vida? Porque ele acabou de vir de lá. Não é isso? Tem só 7 dias? Isso. É casinha. Mas o que é um bebê? É um encarnado, recém-encarnado. O que é um bebê? Espírito. Isso. É um espírito que tem muitos anos de vida. De milênios de vida. O bebê não é de aquela coisa boba que vocês acham que é. Vocês se acham que o bebê é aquela coisa que não sabe fazer nada. Não sabe se comunicar, não sabe... É um parasita, seria a palavra mais certa que vocês acham. Aquele que não sabe o que é a coisa. Então Jesus está dizendo que o moço que velho, já com muito conhecimento, irá perguntar a esse bebê bobo sobre o lugar da vida. Por quê? Porque o homem velho tem que perguntar ao bebê se sobre as coisas do mundo espiritual. Ele acha que já está voltando para lá. Não. Porque o homem, que com a passada do tempo da vida na carne, esquece do como é a vida espiritual e guia o que vocês chamam vida na carne. Que é os conceitos, que é as obrigações, que é as leis para ser seguido e para seguir. O homem, se o espírito, quando vai se desenvolvendo a carne, ele vai se achando-se cada vez mais ser humano e vai cada vez mais guiando uma vida diferente da do lugar da vida. Vão guiando o mundo para do jeito que você acha que é, e não mais o mundo que é.
É isso que Jesus quis dizer. E por isso o homem vai perguntar para o bebê sobre o lugar da vida, porque o bebê sabe, o homem não sabe mais como é o lugar da vida, porque o homem ainda acha que viver é vida na carne. Acha que vida é isso que ele vive, e isso não é vida, isso é morte. Então, quando se aprender que este é o mundo espiritual, vocês vão olhar para o bebê e ver como o bebê vive, para poder saber como vocês devem viver. O bebê é aquele que nunca acha mal dos outros. O bebê é aquele que gosta de todos que aparece. O bebê é aquele que não tem horas para fazer as coisas, se faz na hora que está com vontade. É isso que Jesus está dizendo, que o homem envelhecido tem que procurar. Tem que procurar o que é a vida e não se querer amar uma vida para si, porque essa vida que ele ama não existe. Essa vida é a morte. E como disse o Buda, se tem que abrir mão de tudo que é você para poder conquistar o que é seu. É preciso esquecer todas as coisas que aprendeu como ser humano e aprender as coisas como espírito. O fim dos conceitos, os fim das eu quero, os fim das leis e obrigações. Por isso o homem vai perguntar para a criança. Por isso ele vai dizer para a criança, me ensina como é essa vida que eu esqueci. E eu preciso me lembrar para poder viver. E os últimos, os mais velhos, serão os primeiros. Não é assim? No reino dos céus. Não é o que continua dizendo? Por quê? Os últimos no sentido do bem que está lá. Os mais velhos. Os mais velhos. E por que os mais velhos serão os primeiros? Porque o mais velho volta a ser criança? Não volta? Não entendi. Eu não entendi isso aqui, ó. Muitos dos primeiros serão os últimos. Não entendi isso. Isso. E muitos dos últimos serão os primeiros. Muitos dos primeiros que forem serão os últimos a entrar. Forem aonde? Por morrer. For para o céu. For conhecer o lugar da vida. Serão os últimos a entrar no céu? Isso. Por quê? Porque se não estão preparados. Não estão preparados para viver a vida, porque não a conhecem. E no último pedacinho aí Jesus diz o quê? Então é isso, porque muitos dos primeiros serão os últimos. Isso. E depois? Quer dizer, muitos dos primeiros forem para os que desencarnarem serão os últimos a entrar no céu. Isso, porque eles não conhecem as coisas. E se tornarão um só o quê? Isso. O mundo espiritual é o mundo de um só. É o mundo onde a unidade existe. E para vocês têm o seu mundo, cada um de vocês. Vocês pensam em vocês antes de pensar no mundo. Não é assim.
que no mundo espiritual não existe isso. Todos os espíritos que parecem um só, porque estão todos juntinhos. Em busca do quê, filha? O que faz duas, três, quatro, um monte de pessoas se considerar uma só? O quê? Quando que um monte de pessoas se junta e parece uma só? Tem o mesmo objetivo. Isso. No mundo espiritual só existe um objetivo: avançar espiritualmente na direção de Deus. Enquanto que no mundo da carne, cada um tem os seus objetivos a alcançar. Por isso, o mundo da carne é o mundo onde cada um é um. Enquanto que o mundo espiritual, todos são só. Então, os primeiros e os últimos se formarão um só, quando souber a verdade sobre o lugar da vida. Foi isso que Jesus quis dizer. Compreendeu? Enfim. Acho que sim. Esse livro é muito difícil. É difícil porque é muita coisa nova. Se muita coisa... Isso aqui tudo é de Tomé? De culpa, né? Não é muita coisa nova, é coisa velha, como se disse o pequenininho, né? Esse evangelho é de Tomé? Isso. Foi tirado da onde, isso aqui? Do livro. Aí isso já não pergunta para eu, que isso foi ele que fez, né? É para vir com Deus. Isso lá na Goaba. Compreendeu, filha? A mensagem de Jesus é isso. Que repare como uma criança pequena vive, para que você possa entrar nos céus e se transformar em um só, com um só objetivo, com uma só meta, com uma só coisa a fazer. E não de continuar vivendo na carne os mundos particulares, cheios de leis e regras que vocês colocam para vocês mesmos, porque isso não é vida, isso é morte. Então, se você quer fugir da morte, quer ir não saber mais o que morrer, você tem que estar preparado para abrir mão do que você quer, do que você acha, dos seus objetivos particulares, para poder viver o objetivo comum do mundo espiritual. Enquanto você tiver objetivos particulares, você vai morrer. Quando você não tiver mais, você vai só sair da carne e vai dizer, a vida continua igual. Mas como se achar esse objetivo de todos, enquanto você tem objetivos próprios? Essa é a lição de Jesus. Olhe o bebê o que ele faz. E em cima do que o bebê faz, pratique. E entenda que você não pode ter o que você chama de minha vida. E se ter uma vida coletiva. Tá certinho essa lição, filho? Então, ainda hoje eu estava conversando isso com a Fabiana, do gabinete. Nem sei como é que surgiu o assunto. Ele está falando justamente isso, porque a gente tinha aprendido aqui que o ser humano nasceu para viver em sociedade, né? Não pode ficar isolado. Mas, e além disso, viver para a sociedade. E não fazer a sociedade viver para ele. Compreendeu? Então eu vou fazer uma pergunta. Está todo mundo feliz dos 4 dias na casa?
Tá todo mundo feliz que ficou 4 dias na casa? Eu fiquei feliz porque eu tive tempo de fazer uma de coisas. Isso. Mas você sabe que quando você vai comprar uma coisa, esse dia tá no preço, porque você não trabalhou? Então, sua alegria conta a alegria de todos. Isso que eu estou falando de mundo espiritual. Mas você não acha que enquanto a gente ainda não aprendeu a não se cansar, a gente precisa de um pouco de descanso? Precisa, mas não de tanto. Não foi, eu achei que foi pouco ainda. Isso, porque se pudesse, se passava o tempo todo descansando. Não, na verdade não fiquei descansando, fiquei fazendo coisas que tinha que fazer. Nós começamos a pintar a casa, botei minha roupa em dia, coisas que tem que fazer, que trabalhando não dá. Isso, filho. Então não foi descansando. Mas foi descansando, por seu não. Mas se você tivesse um dono da firma que você não tem, para ele seria bom? Ele também iria descansar. Mas seria bom? Se fosse pelo comércio, não. Isso. Então, se foi bom para você, de vir para casa, arrumar, limpar. Mas e para ele foi bom? Se alguém se lembrou de se preocupar com quem paga vocês? Não estou falando de vocês, que não tem dono, mas aqueles que têm dono, se lembrou de preocupar? E o meu dono, como vai ficar se eu 4 dias sem fazer nada para ele? O mundo espiritual, filha, é vivido em coletividade. E a coletividade se tem que ter o seu benefício, que nunca se pode ser alterado para que eu me beneficie. O benefício do grupo se está sempre acima do benefício de cada um. Então, se tem que ter descanso, se tem. Se como Deus deixou, tem que ter um dia agradado para Ele, um dia para descanso. Mas se um monte de dia para descanso? Não foi todo mundo que ficou parado. Só os funcionários públicos que pararam 4 dias. Os outros falou né? A mais. Parou só a quinta. Isso, já foi. Mas no outro já tinha parado. Agora vai parar de novo. É isso que eu estou dizendo. Que tem que ser justo. Não pode ser tudo para eu e nada para os outros. Ou um pouquinho só para os outros e o grande parte para eu. Isso não é mundo espiritual, isso é mundo material. Aonde se eu tenho que levar a vantagem em tudo que faz. Onde os meus objetivos se têm que ser cumpridos. Os outros, deixa para os outros. Se eles conseguirem cumprir, bom, senão o problema é deles. Estou falando besteira? Se Jesus nunca ensinou isso, a dividir as coisas igualmente. Se Buda nunca ensinou isso, Kardec nunca ensinou isso, mas nessa hora eu esqueço o que Buda, Kardec ensinou, porque sou eu que vou aproveitar. Agora, na hora que eu tiver que cobrar alguma coisa, eu lembro do que os outros falaram. É isso que Jesus disse, que todos têm que formar um só. Um só onde eu ganho, o outro ganhe, o outro ganhe e todos ganhem. E não só eu leve vantagem. Vamos ver a outra. Eu já falei muito, vocês estão com raiva dele.
Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina ao espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.